Galera, vamos lá então. Hoje vamos falar então sobre a reforma, né? Viram que a reforma foi aprovada na semana passada, vai ser implementada, várias alterações. Para eu começar a me manifestar aqui sobre reforma tributária, eu decidi separar ela por tópicos, né? Hoje começando por um tópico bem simples, que é IPTU e IPVA, e no decorrer aqui dos nossos diálogos fiscais, eu vou trazendo cada pedacinho da reforma para conversar com vocês. Por quê? É tanta coisa que a gente tem para falar em relação à reforma que uma única live não esgotaria, em hipótese alguma, o assunto reforma tributária. Até porque tem algumas votações, né, algumas coisas que ainda vão para o Senado Federal. O que aconteceu? Quando essa emenda foi aprovada e alterou a Constituição Federal, ela ataca diretamente na questão da tributação, alterando regras de tributos já existentes. Alguns vão ser extintos e criados novos, e outros vão ser mantidos, mas a forma de cobrança e algumas alterações aconteceram. Em relação a IPVA e IPTU, vamos recapitular um pouquinho sobre eles antes e depois da alteração. Primeiro, IPVA é um imposto de competência dos estados, certo? Cada estado faz aí a sua instituição e regulamentação. Gente, IPVA, então, qual foi a grande mudança, né? Ela já tinha previsão na Constituição, no seu artigo 155, dando competência para os estados. Qual que era a grande questão? E, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já tinha ratificado essa ideia. Quando diz o quê? Compete aos estados instituir o imposto, né, sobre propriedade de veículo, olha a palavra, automotor. O que aconteceu? Sempre foi, né, a incidência era apenas sobre veículos que são de rodagem, de motor e de rodagem. Por quê? Uma carroça não paga IPVA, uma bicicleta não paga IPVA, então não bastava ser, né, terrestre. Então, veículo automotor terrestre, é isso que incidia IPVA. Ah, professora, mas trator não incidia. Não, trator não incidia, né? Apesar de ter motor e apesar dele ser terrestre, o trator é utilizado dentro das áreas rurais e no máximo que acontecia é, entre uma fazenda e outra, quando é do mesmo proprietário, ele andar um pouquinho no asfalto, mas ele já voltava para dentro da fazenda, não é um carro de transporte, né? Então, o que acontece? Originalmente, o IPVA é o imposto de propriedade de veículo automotor terrestre. É como está hoje na Constituição Federal. O que foi alterado? Se você está pensando em comprar aquele jet ski, aquela lancha, aquele helicóptero, aquele jatinho, aquele iate com esses honorários que você está comprando, já verifique quanto vai dar de IPVA. Por quê? Qual foi a grande alteração? A grande alteração foi que deixou de ser incidência do IPVA sobre veículos automotores terrestres e agora foram incluídos também no artigo 156, artigo 155, parágrafo 6º, inciso 2º, tá? O que diz lá? Incidirá sobre veículos automotores, mas também sobre o quê? Sobre veículos justamente aquáticos e aéreos. Por isso que eu tô brincando. Quem tinha lancha antes? Quem tinha jet ski? Helicóptero? Jatinho? Não pagava IPVA. A partir da reforma tributária, haverá então a incidência do IPVA. Poderá ainda ter alíquotas progressivas, né, e diferenciadas, no seguinte sentido. Isso já se falava antes, já acontecia inclusive com os carros elétricos, né? A gente fala isso de tributos ecológicos. O que são tributos ecológicos? São aqueles tributos que visam a proteção da natureza. Então, por exemplo, o ICMS pode ser ecológico, o IPVA pode ser ecológico. E como é que o IPVA se torna um tributo ecológico? Todo carro menos poluente, que tenha menos impacto ambiental, ele terá uma alíquota, um percentual de alíquota diferenciado na incidência do IPVA. Então, por exemplo, nos carros elétricos, né, automaticamente os carros elétricos já tinham um diferencial por serem considerados carros de baixo impacto ou não impacto ambiental. Então, gente, primeira mudança de terrestre para aquático e aéreo. A alíquota pode ser diferenciada conforme a questão se terá impacto ambiental ou não, certo? Pontos chaves. Só que existe uma exceção. Quando fala veículos automotores, né, terrestres, aquáticos ou aéreos,
qual que é a exceção que não incidirá IPVA da mesma forma? O artigo 155 lista quais são as exceções, tá? Então tá lá, ó. Aeronaves agrícolas e de operador certificado pela prestar serviços aéreos e terceiros não pagará IPVA. Embarcações de pessoa jurídica que detenha outorga para prestar serviços de transporte também não pagará. Aquaviário ou de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência também não pagará IPVA. Então, aquário ou de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. Até a gente entende, né? Porque são realmente áreas que são de atuação profissional e cobrar, de repente, IPVA nesse sentido prejudicaria a questão da prestação de serviço. Outra exceção que não incidirá IPVA também, plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios. E por último, e muito importante, tratores e máquinas agrícolas, tá? Já não havia incidência antes, mas permanecerá. Por quê? O agro está tendo um regime bem diferenciado na questão da reforma tributária e, portanto, quem está no agro estava preocupado aí com a incidência dos tratores e máquinas agrícolas, já não incidia IPVA antes, permanece não incidindo, certo? Nesse sentido, é tranquilo. O que acontece? O IPVA, em relação a alíquotas, tá? A reforma não limitou, em nenhum momento, a autonomia dos estados para fixar as alíquotas. A princípio, o fato gerador vai continuar lá dia 1º de janeiro, como já era antes, mas cada estado vai poder realmente definir as suas alíquotas, como já fazia. Na verdade, já fazia, né? De um estado para o outro, a gente tem alíquotas diferenciadas, ou seja, o percentual para cada tipo de veículo, porque isso varia. Se é de carga, se é de transporte, se é de passeio, esses veículos também alteram o percentual de alíquota. Então, isso a reforma preservou, manteve a autonomia dos estados em relação às alíquotas, tá? Então, assim, sutis mudanças, mas vai aumentar a arrecadação e a tributação do IPVA no momento que deixou de ser só carros motores terrestres para aquários e aéreos também, tá bom? Então, vamos ter uma arrecadação maior aí por parte dos estados em relação ao IPVA. E o IPTU? O que tivemos de alteração? Primeiro, IPTU é um imposto de competência municipal, permanece sendo de competência municipal, está previsto no artigo 156 da Constituição Federal, ou seja, compete aos municípios e ao Distrito Federal instituir, certo? Onde está na reforma? Artigo 156, parágrafo 1º, inciso 3º, teve a alteração pela reforma tributária, tá? No artigo 156, parágrafo 1º, inciso 3º. Qual que é a grande mudança? O Supremo Tribunal Federal discutiu por muitos anos se existia progressividade da alíquota de IPTU. E o que é a progressividade da alíquota? É diferente de uma alíquota fixa. Por exemplo, imposto de renda é progressividade, IPTU é progressividade. O que quer dizer isso? Quanto maior a minha base de cálculo, quanto maior o valor deste bem, maior será o percentual de alíquota. Exatamente como acontece no imposto de renda. Quanto mais você ganha, maior o percentual da alíquota que incide. Isso é a progressividade. Uma alíquota que não é progressiva é aquela alíquota sempre fixa, independente do valor, né, da base de cálculo, a alíquota é sempre a mesma. Aqui não. O IPTU, então, essa discussão vinha de longa data. Originalmente na Constituição não era autorizada a progressividade. Veio a emenda constitucional número 29, que alterou para progressivo, e o Supremo Tribunal Federal ratificou e disse que, de fato, é progressiva a alíquota do IPTU. Por isso que estão cada dia mais caros os IPTUs, né? Que com a reforma isso foi totalmente mantido. Mantém-se a progressividade da alíquota em relação ao IPTU. Isso não foi alterado. Qual que é a grande alteração que acontece aí? Quando você tem uma regulamentação de IPTU, porque é a instituição do município, quem faz a regulamentação do IPTU é lei, ou seja, a Câmara dos Vereadores aprova uma lei que regulamenta a cobrança do IPTU. Pois bem, vinha o prefeito, através de um decreto, e fazia as suas adaptações à lei. Através do decreto, ele regulamentava a cobrança do IPTU. Só que tem um detalhe. Antes, o decreto só podia regulamentar, ele não poderia majorar tributo através de decreto. Por quê? Decreto é um ato exclusivo do Poder Executivo. O próprio prefeito sozinho faz um decreto,
sem depender da Câmara Municipal. E agora, qual que foi a questão da alteração? Com a reforma, eles deram poderes para os prefeitos, tá? Agora, o decreto poderá determinar critérios previstos para a instituição do IPTU. Claro, o que diz a reforma? Tem que instituir uma lei, a lei vai ser instituída de IPTU, mas o prefeito ganha uma deliberalidade para regulamentar muito maior através de decreto, tá? Então, assim, ficou um tanto perigoso. Os prefeitos, assim, o medo geral é que poderá se aumentar facilmente a cobrança do IPTU, porque não passa mais pela Câmara. O que agora realmente vai decidir a forma de cobrança, se vai aumentar ou se vai diminuir, é o prefeito atrás de decreto. E, sinceramente, isso é bom para os prefeitos. Isso não é bom para nós. Por quê? Quando existia uma alteração por meio de decreto, querem ver o exemplo? O máximo que se admitia por um decreto era a correção do IPTU proporcional à correção monetária da inflação. Então, por exemplo, se neste último ano, de 2022 para 2023, a gente tivesse uma inflação 7,5%, poderia, em 2023, o prefeito, através de decreto, atualizar e cobrar 7,5%, que é o valor da inflação. Ou seja, o decreto tinha o poder apenas de atualização monetária. Se a majoração do tributo por decreto fosse acima do percentual da inflação, aquele decreto ali tinha que ser questionado e o IPTU estava sendo cobrado indevidamente, em valor a maior. Agora não. Infelizmente, o que acontece? Agora, a base de cálculo do IPTU pode ser feita através de decreto, o que é péssimo, porque, como eu disse antes, a base de cálculo antes do IPTU, ela era definida por lei e, por consequência, só se regulamentava o IPTU através de decreto. Agora o prefeito está com a mão, né, com o poder na mão, o poder da caneta de alterar, inclusive, aí, né, a base de cálculo em relação ao IPTU. Ao meu ver, um tanto perigoso. Diz o artigo 156, parágrafo 1º da Constituição, que diz: ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo conforme critérios estabelecidos em lei municipal. Então, quando ele fala ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, é isso, poder ser atualizada pelo prefeito por meio de decreto, o que não poderia ser feito antes, tá? Então, nesse sentido aqui, vai ficar um tanto temerário, né, infelizmente, mas o prefeito vai poder majorar, mas, claro, vai ter que obedecer o que está prescrito na lei municipal, que vai ter que anteceder qualquer regulamentação feita pelo decreto. Ele não pode criar tudo por decreto, mas assim, ele vai poder majorar a base de cálculo. E o que é base de cálculo? Ele pode alterar o que ele entende por base. Se é tamanho, se é estilo, isso já existe, mas ele vai poder mexer nisso, coisa que não podia ser feita antes dependia da aprovação da Câmara Municipal. Então, gente, são assim um breve relato sobre a questão da reforma tributária, alteração de PVA e de IPTU. E como eu mencionei no início hoje da nossa live, eu vou trazer um pedacinho da reforma tributária para a gente discutindo separadamente, porque é uma reforma que, né, impactou diversos outros tributos e que a gente não conseguiria abordar em uma única live, ficaria muito superficial. Então a gente vai trazer pedaço por pedaço, discutindo, né, como é que era e como é que se tornou hoje e quais são os impactos em relação a essa reforma tributária aí. E olha, todo tributarista está com muito medo, porque agora acabou o nosso trabalho. Gente, muito pelo contrário, agora que vai começar o nosso trabalho. Por quê? Vocês têm noção de quanta gente tem dúvida sobre as questões da reforma? Vocês têm noção de quantas empresas vão precisar de consultoria para implementar a alteração hoje de PIS e COFINS, que não vai existir mais, do ISS, do ICMS? Quanta alteração, né, lá para o IBS e tal, essa transposição, claro, tem um período aí, né? Tem um período de implementação de todo o sistema, mas imagine só o que vai acontecer, a necessidade que existe de todas as empresas e as pessoas físicas de terem advogados tributaristas, de terem consultores tributários, né? Contadores sabendo. Então, ao contrário do que todo mundo está dizendo, o nosso trabalho não vai acabar, muito pelo contrário, nosso trabalho está só começando, tá bom? Obrigada, gente.